Deus, glórias a Deus. Livro de Mateus, capítulo 25. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Vamos ler a partir do versículo, glórias a Deus, versículo 7. Glórias a Deus. Mateus, capítulo 25, versículo 7 em diante. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Quem encontrou, diga amém. Glórias a Deus. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Então, todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo. E as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Amém? Vamos orar e apresentar a palavra ao Senhor nessa noite. Soberano Deus, eterno Pai, Deus forte, Deus maravilhoso, eis, ó Deus, aqui a tua santa palavra. Deus, mais uma vez pedimos ao Senhor aqui nesse momento, para que nessa noite o Senhor possa abrir a nossa mente, para mais uma vez entender, ó Deus, a tua palavra, ó Deus amado, e o nosso coração, que o Senhor venha abrir para guardá-la, meu Pai. Ó Deus, repreenda tudo aquilo que tentar, ó Deus, impedir, atrapalhar no mundo espiritual, a tua palavra ser pregada, Senhor, a tua palavra ser semeada em boa terra aqui nesta noite, ó Deus forte, ó Deus maravilhoso. Esta palavra vem nos dar força, graça e honra, meu Pai. Fala conosco, ó Deus, esteja conosco e garante o milagre e a vitória, em nome de Jesus. A igreja pode se assentar e glorificar o Senhor Jesus com as palmas nessa noite. Glórias a Deus. Meus irmãos, a palavra do Senhor vai nos dizer aqui nesta hora que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, glórias a Deus, quando Ele abrir a sua boca para ministrar a palavra, a Bíblia vai nos dizer aqui neste momento, esta mensagem está nos dizendo que o nosso Senhor Jesus Cristo, glórias a Deus, aleluia, quando Ele se sentava para ministrar, quando Ele se sentava e abria a sua boca para pregar a palavra do nosso Deus, a Bíblia vai nos dizer que ao seu redor havia multidões de 3.000 pessoas, de 4, 5.000 pessoas para ouvir a sua mensagem. A Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, nessa noite, que quando Jesus abria a sua boca para pregar, aquelas pessoas ficaram admiradas com a sua pregação, aquelas pessoas ficaram admiradas, glórias a Deus, o modo, o jeito que Jesus pregava, porque a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, quando Jesus pregava, as multidões ficavam maravilhadas, quando Jesus pregava, as pessoas ficaram admiradas com a sua pregação, porque a mensagem do Senhor vai nos dizer aqui nessa noite que Jesus pregava diferente. Jesus, Ele não pregava como as demais pessoas pregavam, mas Jesus, quando abria a sua boca para pregar, as pessoas viam que Jesus era diferente, que Jesus havia poder, que Jesus havia autoridade para ministrar a palavra. Glórias a Deus, aleluia. E quando Jesus ministrava em muitas das suas pregações, em muitas das suas ministrações, Ele nos dizia, Ele falava para os seus discípulos que o noivo iria subir, que o Filho do Homem ia subir para o céu, Ele ia ser levado acima do céu, mas que também um dia Ele iria subir ao céu, mas que também um dia Ele iria descer nessa terra para buscar aqueles que estavam preparados. Jesus, em muitas das suas ministrações, Ele anunciava para os seus discípulos que o Filho do Homem estava perto
de ser entregue aos homens maus, aos pecadores. Jesus estava dizendo para os seus discípulos: está chegando a hora do Filho do Homem subir para o céu, estava chegando a hora do Filho do Homem ser recebido em cima, mas que um dia, numa data desconhecida, ele iria voltar a esta terra, numa data que ninguém sabia, num dia desconhecido, ele ia voltar para buscar o seu povo. E a Bíblia vai nos dizer que nesse momento que Jesus pregava por parábolas, às multidões, mas no privado, no particular, ele dava a entender a parábola aos seus discípulos. Então a mensagem vai nos dizer que nesse momento Jesus está nos dizendo, nesse capítulo 25 e em muitas outras parábolas, Jesus está nos dizendo aqui nesse capítulo que ele vai fazer a parte dele, mas Jesus também está nos dizendo nesse capítulo para nós que servimos ao Senhor. Jesus está nos dizendo nesse capítulo 25, ele está nos dizendo que ele vai fazer a parte dele, mas nós também temos que fazer a nossa parte. Esse capítulo 25 está nos alertando para nós que conhecemos ao Senhor, para nós que conhecemos a mensagem, para nós que conhecemos a verdade, e um dia o noivo irá se manifestar. Jesus está nos alertando, Jesus ele está nos despertando nesse capítulo 25, qual é a parte que nós temos que fazer, qual é o nosso dever, qual é a nossa obrigação. Esse capítulo 25 está nos dizendo que o noivo vai voltar, e o que nós temos que fazer. Glórias a Deus, aleluia, a nossa parte. E qual é a nossa parte que nós temos que fazer? Nós temos que vigiar. A nossa parte que nós temos que fazer é perseverar, porque o noivo irá se manifestar. Quando a gente pensar que ele não vai vir, quando a gente pensar que ele vai demorar e voltar. Então esse capítulo 25, ele está nos alertando para vigiarmos. Esse capítulo 25, Jesus lançou essa parábola para sermos vigilantes, para sermos bons servos vigilantes, para que quando o noivo se manifestar, para que quando o noivo se aproximar, para que quando o céu se abrir e o Filho do Homem se manifestar nas nuvens com grande poder e grande glória, ele não pegue o povo despreparado, ele não pegue o povo dormindo. Então a Bíblia está nos dizendo aqui nesse momento, Jesus vai lançar esta parábola para alertar o seu povo sobre a vigilância. Jesus vai lançar essa palavra, glórias a Deus, aleluia, para nos alertar, para que quando ele voltar, ele não pegue um povo negligente, ele não pegue um povo vazio da sua presença. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então Jesus, nessa noite, a Bíblia vai nos dizer que Jesus vai anunciar a parábola das 10 virgens para os seus discípulos. Jesus vai anunciar a parábola das 10 virgens para as multidões que estavam ao seu redor. A Bíblia vai nos dizer aqui nesta hora, que Jesus vai nos dizer da seguinte forma: então, o reino do céu será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo, saíram ao encontro do noivo. Glórias a Deus, aleluia. O que me chamou a atenção nessa mensagem é que aquelas 10 virgens, elas estavam indo de encontro do noivo, glórias a Deus, aleluia, mas elas não estavam de mãos vazias, elas estavam, glórias a Deus, com a lâmpada nas suas mãos. Aquelas noivas entenderam, para elas se apresentar diante do noivo, para elas estarem diante da presença do noivo, elas tinham que ter algo para apresentar diante do noivo, elas tinham que ter algo para apresentar diante do dono daquela festa, que eram as suas lâmpadas. Elas entenderam, elas perceberam que não tinha como elas entrar na festa, elas não tinham como entrar nas bodas do Cordeiro, se não tivesse as lâmpadas nas mãos, se não tivesse aquele objeto. Glórias a Deus, aleluia. Então a Bíblia está nos dizendo aqui nessa noite, glórias a Deus, aleluia, Jesus nos entregou o dom, Jesus nos entregou o talento, glórias a Deus, aleluia. E quando estivermos diante do noivo, e quando estivermos diante do esposo naquele dia, não podemos apresentar diante dele de mãos vazias, mas temos que ter os talentos grandeados, nós temos que ter os talentos multiplicados para apresentar diante dele naquele
dia. Glórias a Deus, aleluia. Aquelas 10 virgens sabiam que não tinha como. Glórias a Deus, aleluia. E para a presença do noivo, e para a casa do noivo de mãos vazias. Mas elas sabiam, glórias a Deus, a importância de ter a lâmpada nas mãos para se apresentar diante dele. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer que neste momento, o capítulo versículo 2 vai nos dizer da seguinte forma: e 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. Glórias a Deus, aleluia. Aquelas cinco virgens loucas, glórias a Deus, já no início da mensagem, elas vão tomar uma decisão com aquelas outras 5 virgens prudentes. Glórias a Deus, vocês vão levar as lâmpadas. Glórias a Deus, aleluia, Jesus amado. Glórias a Deus, aleluia. Elas levaram as suas lâmpadas, mas elas não levaram azeite. Então o que eu entendi com isso, glórias a Deus, aleluia. Elas queriam caminhar diante da presença do noivo. Elas queriam apresentar, glórias a Deus, diante do noivo vazia. O que eu entendi com isso, glórias a Deus, aleluia. Glória a pessoa pode até pregar sem unção. Glórias a Deus, aleluia. Pode pensar da seguinte forma: para que esse povo busca tanto? Para que esse povo ora tanto pela presença do Espírito Santo? Glórias a Deus, aleluia. O início da mensagem não diz, mas eu estava imaginando, glória, quando eu estava lendo essa mensagem na minha casa, glórias a Deus, aleluia. Quando aquelas 5 virgens disseram, a mensagem diz que elas não levaram azeite consigo. Glórias a Deus, talvez elas estavam indo para a casa do noivo durante o dia, talvez elas falaram para as outras 5 virgens prudentes. Mas para que, glórias a Deus, aleluia, para que vamos levar essas lâmpadas durante o dia? Glórias a Deus, não precisamos de lâmpada. Glórias a Deus, uma lâmpada não tem utilidade durante o dia, uma lanterna não tem utilidade durante o dia. Aquelas 5 virgens loucas, elas não se preocuparam em levar o azeite de reserva. Talvez elas pensaram que não vai fazer diferença, mas Jesus está nos dizendo aqui nessa noite, talvez pode pregar, glórias a Deus, aleluia, sem se preocupar em levar o azeite. Talvez pode se preocupar em louvar, sem reservar o azeite. Glórias a Deus, aleluia. Mas vai fazer uma falta enorme quando o noivo se manifestar, quando o noivo aparecer. Aquele azeite que tanto foi negligenciado, ele vai fazer falta. Aquele azeite que tanto não foi buscado, aquele azeite vai fazer falta quando o noivo se manifestar. Glórias a Deus, aleluia. Aquelas 5 virgens loucas, elas não levaram azeite. Glórias a Deus, aleluia. Elas não se preocuparam. Elas perceberam que não ia fazer diferença, mas fez. Glórias a Deus, aleluia. E a mensagem vai nos dizer aqui nesse momento, no capítulo versículo 4, da seguinte maneira: mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. Glórias a Deus, aleluia. Mas aquelas 5 virgens, glórias a Deus, prudentes, aleluia, glórias a Deus, elas levaram azeite, porque elas sabiam que para se apresentar diante do noivo, elas sabiam que para estar na casa do noivo, não bastava ter a lâmpada nas mãos, mas elas sabiam, glórias a Deus, o versículo vai nos dizer que elas se apresentaram diante do noivo, elas foram até a presença da casa do noivo, com a lâmpada nas suas mãos e o azeite reservado. Sabe que eu entendi aqui nesta noite? Glórias a Deus, aleluia. Sabe que eu entendi quando eu estava lendo, elas levaram, elas tinham o azeite de reserva. Glórias a Deus, aleluia. É Jesus dizendo aqui para nós nessa noite, glórias a Deus. Eu não sei o que você está passando, talvez você pensa, glórias a Deus, talvez você orou lá atrás, glórias a Deus, aleluia, pedindo a Jesus forças para continuar. Talvez você sente nessa noite, talvez nos dias de hoje você sente que você não está buscando como antes, talvez você pense que não está orando, jejuando como
como você buscava antes. Glórias a Deus, aleluia. Mas aquele azeite que você deixou de reserva lá atrás, glórias a Deus, quando você dobrou os seus joelhos para orar e falar da seguinte forma com Jesus: Senhor, hoje eu estou buscando a tua presença, hoje eu estou jejuando, hoje eu estou louvando, hoje eu estou lá nos seus caminhos. Mas se um dia a fraqueza me bater, mas um dia se o desânimo me bater, me sustenta na tua presença. Aquele azeite que você reservou lá atrás, ele vai te sustentar. Aquele azeite que você guardou lá atrás, ele vai te ajudar a continuar a ir até a casa do noivo. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Talvez hoje não estamos orando como nós orávamos, glórias a Deus. Talvez a gente pense em parar e pense em desistir, mas também no mesmo momento você sente aquela graça, aquela força, não, mesmo arrastando, mesmo sangrando, eu vou continuar indo à casa do Pai. É o azeite de reserva, é o azeite que você reservou. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. E a Bíblia vai nos dizer no verso 5 que Dada do esposo todas adormeceram. Glórias a Deus, todas adormeceram. Quando elas pensaram que o noivo não ia chegar, quando elas pensaram que o noivo não ia mais se manifestar, foi aí que elas foram pegas de surpresa. É Jesus dizendo para nós aqui nessa noite para vigiarmos. É Jesus dizendo para vigiarmos. Glórias a Deus, aleluia. Porque a mensagem está nos dizendo que nós não sabemos o dia, que nós não sabemos a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar. Então Jesus está dizendo aqui para nós nessa noite: filho meu, filha minha, quando eu me manifestar, eu te acho cheio da minha presença. Quando eu me manifestar, eu te acho vigilante, eu te acho obedecendo a minha palavra, fazendo a minha vontade. Glórias a Deus, aleluia. Quando pensarmos que Jesus vai demorar em voltar, quando pensarmos que Jesus, glórias a Deus, se esqueceu de nós, mas não, aleluia, Jesus amado, Ele está dando oportunidade para muitas pessoas se consertar, Ele está dando oportunidade para muitas pessoas voltar para os seus caminhos. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E o verso 7 vai nos dizer da seguinte maneira: glórias a Deus, aleluia. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Todas aquelas virgens, glórias a Deus, aleluia. Quando o noivo se manifestou, oh, glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus. Quando elas escutarem o grito, aquelas 5 virgens, aquelas 10 virgens, glórias a Deus, quando elas ouviram o clamor, aí veio o noivo, sai-lhes ao encontro. Elas despertaram do sono, elas despertaram, e todas aquelas virgens prepararam as suas lâmpadas. É aí que vemos a diferença. Glórias a Deus, aleluia. Porque diante dos homens, aquelas 10 virgens pareciam todas iguais. Diante dos homens, aquelas 5 virgens, glória, aquelas 10 virgens pareciam todas iguais. Glórias a Deus, mas viu a diferença só quando o noivo se manifestou. É só quando ouviu o clamor do noivo. Glórias a Deus, aleluia. Aqui podemos ver quem é que tinha azeite, quem é que não tinha. É só quando o noivo se manifestou é que vimos quem é que tinha presença e quem não tinha. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E sabe o que diferenciou aquelas 5 virgens prudentes das roupas? É o azeite. Glórias a Deus, é o azeite que diferencia. Não é o carro do ano, não é dinheiro que diferencia, mas é como a própria palavra do Senhor, meus filhos. O que diferencia, glórias a Deus, o povo dessa terra. O que diferencia a presença do Senhor. O que diferencia a igreja dos demais povos dessa terra, a presença do Espírito Santo de Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.
O que diferencia o azeite que está na sua vida, o que diferencia a presença do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Aleluia. Glórias a Deus, aleluia. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, no verso 8: e as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Glórias a Deus, é como disse o início, aquelas 5 virgens loucas, elas não se preocuparam em reservar o azeite. Aquelas 5 virgens loucas, elas não se preocuparam, glórias a Deus, de ter intimidade com o Senhor para reservar o azeite. Talvez elas sabiam que para entrar na festa, glórias a Deus, aleluia, a parábola não diz, mas a gente pode imaginar, glórias a Deus, aleluia. Talvez antes da festa acontecer, foi anunciado na cidade, glórias a Deus, olha, para entrar na festa do noivo, tem que ter a lâmpada, para entrar na festa do noivo, tem que ter o azeite reservado. Mas aquelas 5 virgens loucas, elas não se preocuparam, elas não deram ouvidos à mensagem. Talvez a mensagem entrou no ouvido e saiu do outro, glórias a Deus, aleluia. Elas não se prepararam, elas não buscaram, mas só glórias a Deus, aleluia. Mas só quando o noivo se manifestou, mas só quando elas viram que o noivo estava chegando, é que elas se preocuparam. Glórias a Deus, é que elas se interessaram em buscar o azeite. Sabe o que eu entendi com isso? Glórias a Deus, quando eu estava lendo essa mensagem na minha casa, glórias a Deus, aleluia. Assim como aquelas 5 virgens loucas, elas não se preocuparam, elas somente perceberam, glórias a Deus, aleluia. Elas só pediram azeite quando elas viram que o noivo ia se manifestar. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, que eu entendi com isso é porque nos dias de hoje o homem pode fugir de Deus, a mulher pode fugir de Deus. Glórias a Deus, as pessoas podem chamar o crente de louco, podem chamar o crente de fanático, podem falar porque aquele povo é barulhento. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Mas vai chegar um dia, glórias a Deus, aleluia, quando você faz a evangelização na rua, quando você entrega um panfleto na mão de uma pessoa, bora lá no culto hoje à noite. Jesus tem uma palavra para o seu coração. Ele pode rasgar aquele bilhete na sua frente e falar: eu não vou na igreja, eu não gosto de crente, eu não gosto de igreja. Então hoje o homem pode fugir de Deus, a mulher pode fugir de Deus, mas é como diz a palavra do Senhor: vai chegar um dia, vai chegar um tempo, vai chegar uma época que Deus vai enviar fome sobre a terra. Mas não é fome de pão, não é fome de água, mas é de ouvir esta palavra, é de ser alimentado por esta palavra. Glórias a Deus, aleluia. Vai chegar o tempo, glórias a Deus, aleluia, que as pessoas vão buscar a casa do irmão, vai buscar a casa do pastor. Eu vou lá na casa do pastor para ele orar por mim. Mas vai chegar lá na casa do irmão, vai chegar na casa da irmã, vai estar a casa, vai estar o endereço, vai estar o número, mas aquele irmão não vai estar mais lá, a família daquele irmão também não vai estar mais lá. Vai chegar na igreja, também vai achar o número, vai achar o templo, mas aquele povo barulhento, aquele povo que incomodava o vizinho, não vai estar mais lá, mas vai estar na glória, porque Jesus veio, o noivo se manifestou e levou a igreja para morar no céu. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite que aquelas 5 virgens loucas, elas foram buscar o azeite, elas foram se preparar, mas não tinha mais tempo, porque quando elas foram buscar, porque quando elas foram se preocupar com o azeite, e a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, e tendo ela ido buscá-lo, glórias a Deus, e tendo elas ido buscá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Glórias a Deus. Só quando aquelas 5 virgens loucas, elas despertaram, mas elas despertaram tarde demais, porque quando elas se preocuparam com o azeite, quando elas se preocuparam em buscar a presença, o noivo veio e buscou aquelas que estavam preparadas.
Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Glórias a Deus, aleluia, glórias a Deus, aleluia. Aquelas cinco virgens loucas, quando elas foram buscar o azeite, a presença, quando elas foram buscar a misericórdia, quando elas foram buscar a palavra de orientação, quando elas se preocupou com a sua vida diante do altar, quando elas se preocuparam com a sua vida diante do céu, já era tarde demais, porque as que estavam preparadas foi com o noivo para as bodas, e a porta foi fechada. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Então temos que pregar, temos que ministrar para aquelas pessoas que ainda não aceitaram. É Jesus dizendo para aqueles que ainda não aceitaram: glórias a Deus, não deixem para arrepender depois, não deixem para arrepender depois que o noivo se manifestar. Glórias a Deus, aleluia. Jesus está dando tempo, Jesus está dando oportunidade. Não deixe para se arrepender amanhã, não deixe para se consertar amanhã, porque amanhã, quando você procurar a porta, ela vai estar fechada, porque essa porta da igreja, se ela for fechada, abre ela com a chave reserva, abre ela se ela for arrombada, mas aquela porta lá em cima, quando ela for fechada, não tem chave reserva, não tem chave mestra que abra, porque só o noivo pode abrir. Glórias a Deus, aleluia. Jesus está dizendo: quando a porta se fechar, de qual lado da porta que vamos estar? Glórias a Deus, se é do lado de dentro ou se é do lado de fora. Glórias a Deus, aleluia. Jesus está dizendo para quem já aceitou, para quem está na presença dele, e também para aqueles que ainda não estão. Quando a porta se fechar, Jesus fala para mim, Jesus fala para você aqui nessa noite: quando a porta se fechar, de qual lado vamos estar? Glórias a Deus. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer aqui nessa noite, para encerrar, amém? Glórias a Deus, aleluia. Por aquelas 5 virgens loucas, glórias a Deus, talvez quando elas foram, glórias, buscar o azeite, quando elas não encontraram, elas voltaram para o mesmo lugar que elas tinham saído, as suas amigas, aquelas 5 virgens prudentes já não estavam lá, elas sabiam o caminho. Glórias a Deus, talvez elas sabiam o caminho para ir até a casa do noivo. Glórias a Deus, aleluia. Mas elas já não estavam mais com a lâmpada, elas já não estavam mais com o azeite. Talvez elas pensaram: talvez o noivo, talvez se nós formos aí bater na porta, talvez se formos aí assistir o noivo, vai ter misericórdia e vai abrir para nós entrar. Glórias a Deus, aleluia. Mas elas tiveram uma grande surpresa, elas tiveram uma grande decepção, porque a Bíblia vai nos dizer no verso, glórias a Deus, aleluia, no verso 11, da seguinte maneira: e depois chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Glórias a Deus, aleluia, Jesus está dizendo: aquelas 5 virgens, elas não se preocuparam em guardar o azeite, elas deixaram para clamar na última hora, elas só deixaram para clamar quando estava diante da porta fechada. Jesus está nos ensinando aqui nessa noite: não vamos deixar para clamar tarde demais, não vamos deixar para clamar quando estivermos diante dele naquele dia, mas Jesus está nos dizendo aqui nesse momento: a oportunidade é hoje, a oportunidade de clamar, pedir a misericórdia é hoje. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. E a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento que o noivo vai, glórias a Deus, aleluia, do outro lado da porta. Glórias a Deus, aleluia. Ele ouviu o clamor daquelas 5 virgens, mas ele não socorreu, ele não atendeu. Glórias a Deus, tanto que a Bíblia vai nos dizer aqui nesse momento, e ele, no verso 12, vai nos dizer da seguinte maneira: e ele respondendo disse: em verdade vos digo que vos não conheço. Era como se o noivo dissesse para aquelas 5 virgens loucas:
porque vocês não vieram quando eu chamei, porque vocês não vieram quando eu dei a oportunidade, porque vocês não buscaram quando eu estava perto, porque vocês não clamaram quando eu ainda podia ouvir. Agora já não tem mais oportunidade, já não tem mais chance agora de abrir essa porta. E a Bíblia vai nos dizer que ele disse para aquelas 5 virgens loucas: glórias a Deus, em verdade vos digo, eu vos não conheço. Sabe por que o noivo disse eu vos não conheço? É porque aquelas 5 virgens não estavam com as suas lâmpadas, mas não somente as lâmpadas, mas a lâmpada devia estar acesa, a lâmpada devia estar ardendo com chama, com fogo, porque só assim o noivo poderia reconhecê-las. Jesus está dizendo aqui nessa noite: glórias a Deus, aleluia. Você quer ser reconhecido no céu, você quer ser reconhecido por Deus, você quer ser reconhecido por Jesus, pelo Espírito Santo no céu. Tenha a lâmpada nas suas mãos, tenha o azeite, tenha o brilho do Espírito Santo para te iluminar naquele dia quando estiver diante dele. Glória a Deus. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aleluia. Jesus está dizendo para nós aqui nesta hora, Jesus está dizendo aqui para nós nesta noite, para vigiarmos com a nossa vida espiritual, para vigiarmos com a nossa vida diante dele, mas não somente vigiar, temos que manter a lâmpada nas mãos, temos que manter a lâmpada acesa. Glórias a Deus, aleluia, porque nós não sabemos o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de se manifestar no céu. Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, amém, igreja? Glórias a Deus, aleluia. Glórias a Deus, aquilo que eu não pude falar, que o Espírito Santo de Deus possa falar mais. Glórias a Deus, aleluia, Jesus. Nós irmãos que têm a oportunidade essa noite. Glórias a Deus, aleluia. Fica de pé, amém? Você que trouxe sua oferta, o seu dízimo, coloque nas mãos nessa noite, apresente diante do Senhor. Glórias a Deus, aleluia. Que Ele vai abençoar a sua vida, amém? Aí se coloca de pé, vamos orar para receber os dízimos e as ofertas nessa noite. Senhor Deus, eterno Pai, Deus forte, Deus maravilhoso, Deus todo-poderoso, Espírito Santo de Deus, Espírito Santo da verdade, mais uma vez nós agradecemos ao Senhor, Pai, por essa oportunidade, Jesus amado, que o Senhor nos concede de estar aqui nesta hora, ó Deus forte, ó Deus maravilhoso, apresentamos a vida de cada um que está, que vai dar o dízimo e a oferta de bom coração, ó Pai, abençoe, que nunca falte na dispensa, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, meu irmão, vai passar recolhendo, você, glória a Deus, que pega em tuas mãos, deposite de oferta, em nome do Senhor. Glórias a Deus. Este foi o primeiro, glórias a Deus. Culto de quarta-feira, esse foi o primeiro elo da campanha. Opera Deus, quem impedirá? Glórias a Deus. Eu não deixo de vir, amém? Porque faltar culto, quebrar a campanha, perder vitória, perder bênção, amém? Assim como foi eu que preguei, glórias a Deus, por isso a gente somos só uma ferramenta, um instrumento. Quem faz a obra, o milagre, toda a honra, toda a glória seja dada ao céu, amém? Glórias a Deus, foi o primeiro elo da campanha, operando Deus, sempre dirá, assim como Deus falou, operou e manifestou poderosamente. Glórias a Deus, aleluia, Jesus, Deus vai falar mais. Glórias a Deus. Muito bom na campanha, amém? Glórias a Deus. A igreja já se coloca de pé, já vamos orar para fazer a oração da fé. Glórias a Deus, aleluia, Jesus.